ela é uma área que você vai estudar os processos que estão envolvidos quando um indivíduo ou um grupo de pessoas, né, eles acabam selecionando, ou seja, escolhendo, comprando, né, usufruindo e descartando produtos, serviços, ideias, experiências que vão buscar satisfazer suas necessidades e desejos. Sabendo que o consumo se trata disso, a gente vai então falar a respeito da percepção do consumidor. Como indivíduos únicos, nós temos formas de enxergar as coisas por uma ótica própria, tá? Então, nós temos ali formas de olhar para determinada situação e conseguir extrair ali algumas interpretações. É claro que a coisa mais importante que a gente precisa quando a gente está observando alguma situação, alguma coisa, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, procurando entender de fato e compreendendo determinados produtos, serviços, situações, acontecimentos, as coisas tendem a favorecer. Embora, independente disso, todos nós temos ali umas espécies de filtros que acabam tendo algumas influências sobre a forma como nós enxergamos determinadas situações, tá? Isso é extremamente importante. É evidente que boa parte dessas interpretações, elas têm algumas influências que estão ao nosso redor, tá? O que que acontece? Algumas influências que nós recebemos, elas têm ligações diretas com os valores pessoais que nós adotamos na nossa vida, os valores, né, que a nossa família nos transmitiu, e isso é muito importante. Isso influencia muito a forma como nós percebemos as coisas ao nosso redor, tá? Nós temos questões envolvidas com valores mais amplos, que são os valores que nos rodeiam, os valores culturais de modo geral, né? Então, a gente poderia dizer que é uma cultura mais popular, uma cultura mais de massa, tá? E essa cultura e a forma como a maioria das pessoas pensa, ou a forma como elas agem e tudo mais, isso tem uma certa influência sobre nós, tá? Mas é sempre importante destacar que nós, como os indivíduos únicos e livres, nós podemos, né, selecionar aquilo que vai fazer parte da nossa vida. Isso é uma responsabilidade do indivíduo. Que valores que você vai cultivar na sua vida? Eu sou um professor que eu gosto tal, das aulas, sempre falo de questões profissionais, evidentemente, mas faz parte da vida profissional o indivíduo, né? A vida profissional não é uma coisa separada do indivíduo, né? Há um reflexo do que você é como pessoa que vai impactar nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, em tudo mais, né? Então, você, como indivíduo, tem a responsabilidade de escolher coisas boas para sua vida, coisas boas, tá? Então, o ambiente às vezes externo, ele não é um ambiente que vai muitas vezes tá influenciando de forma positiva os indivíduos. Então, isso você tem que estar atento para essa percepção, né? E quando você fala assim para os pais, ficarem atentos também aos valores que estão sendo transmitidos para os filhos. Por quê? Porque essas coisas também acabam impactando em toda a vida da pessoa, inclusive na forma como ela vai se comportar como consumidor. Então, nós precisamos, mesmo que o ambiente seja um ambiente não positivo externamente, você consegue filtrar dentro da sua vida íntima aquilo que você acha importante. Você pode selecionar livros bons, com bons autores, separa dos autores ruins, separa. Deu, é importante você criar esse ambiente positivo, tá? Ao redor de você, inclusive nos próprios modos como você se relaciona. Quem são as pessoas que você escolhe estar ao seu lado é extremamente importante para a sua vida, para o seu crescimento. Com relação a essa questão dos valores, que a gente vai chegar um pouquinho mais para frente, eu acabei me adiantando, porque são esses conjuntos todos, né? Existem vários aspectos que acabam influenciando a percepção do indivíduo. Isso é muito importante. Nós temos, inicialmente, sensações.
Essas sensações, elas estão relacionadas aos nossos estímulos sensoriais. A gente recebe o tempo todo sensações das coisas que estão ao nosso redor. Através do quê? Através dos nossos sentidos sensoriais, dos nossos estímulos sensoriais. Então, nós temos a visão, então nós temos as imagens, os sons, os odores, né, os sabores que a gente sente aí através do paladar, as texturas através do tato. Esses estímulos sensoriais, eles nos transmitem sensações. Porém, a percepção é um processo mais elaborado, tá? Pela qual as pessoas selecionam, elas organizam e interpretam essas sensações. Então, em primeiro lugar, somente um número pequeno de estímulo do nosso ambiente é notado. Todos esses estímulos que nós recebemos, apenas uma parte a gente absorve. Quando você sai na rua e você está, por exemplo, dirigindo o carro ou caminhando, você está olhando ali, tem uma visão geral, mas você não consegue prender a sua atenção simultaneamente em tudo que está à sua volta. Então, você está prestando atenção no carro da frente e tem outros carros passando, tem outras pessoas, então você não presta, às vezes você não presta atenção no que está escrito no outdoor, você não prestou atenção em qual pessoa que atravessou a rua. Então, é importante saber que de todos esses estímulos, por exemplo, essas sensações, na verdade, que chegam aos nossos olhos, por exemplo, através da visão, você não consegue estar atento a todos eles, focar atenção em todos os aspectos simultaneamente, tá? Então, isso é um exemplo para vocês de que, embora nossas sensações, no caso do exemplo da visão que eu coloquei, né, você, de maneira geral, enxerga tudo, né, mas você só consegue prestar atenção naquilo que você se concentra, em um número muito mais reduzido. E aquilo que você presta atenção, ele passa por um processo de interpretação. O indivíduo ele interpreta o significado de um estímulo, seja ele através de uma imagem, som, o que for, de acordo com as suas próprias concepções, necessidades e experiências, tá? Isso é importante para a área de marketing de comportamento do consumidor. Então, a gente vai compreendendo melhor como que as pessoas se comportam. É uma área que tem muito assim, em comum com a psicologia. Diante disso, que você recebe um monte de estímulo, presta atenção em alguns aspectos, você vai ter que depois interpretar. E essa interpretação, como eu estava dizendo no início, ela está relacionada a muitas questões, né? Sua própria concepção, a imagem que você tem a respeito, a ideia que você tem a respeito da vida, né? E entre outras inúmeras áreas que nós estamos envolvidos, tá? As nossas necessidades, aquilo que a gente deseja, as nossas próprias experiências. Importante ter essa noção dessa percepção, tá? O livro que eu acabei não falando do livro que eu estou utilizando, eu estou utilizando um livro chamado Comportamento do Consumidor, Comprando, Possuindo e Sendo. Ele começa fazendo toda essa introdução a respeito da forma como nós vamos acabar interpretando tudo que a gente analisa, né, aquilo que a gente tem contato, falando também que as pessoas estão procurando experiências emocionais e tudo mais, que o marketing foi evoluindo ao longo do tempo, tá? E ele fala a respeito específico de como que a percepção muda de acordo com algumas situações. Então ele coloca, por exemplo, situações relacionadas à visão. Como que as cores influenciam as emoções das pessoas? Essa percepção que eu estou falando agora é uma percepção mais dos sentidos, tá? A gente ainda vai chegar a falar um pouquinho mais para frente a respeito dos valores propriamente dito, mas já me adiantei para vocês que também é muito importante na percepção. E com relação, então, às nossas motivações, então a gente começa analisando hoje a respeito aí da percepção. A percepção de que uma pessoa, ela recebe um conjunto de sensações através dos sentidos, no qual apenas uma parte consegue chamar a atenção dela, e essa atenção, depois que é chamada, a pessoa acaba processando isso, né, e tendo uma interpretação. Essa interpretação
ela é individual, então você consegue generalizar e transmitir uma ideia geral, mas essa interpretação é sempre individual. Essa interpretação está relacionada tanto ao que os próprios sentidos influenciam na nossa percepção como consumidor, quanto também, né, já acabei me adiantando falando sobre valores e tudo mais, né? Ou seja, é, aquilo que a pessoa acaba cultivando para a sua vida influencia o fato dela observar determinadas questões. E o que que é essa motivação? O que que motiva, então, uma pessoa, o comportamento do consumidor? O que que motiva ele, muitas vezes, a consumir um produto, né? Então, para a gente já caminhando para o último ponto da aula, existem coisas importantes em relação a isso, tá? A motivação, o que vai levar uma pessoa a consumir é que ela tem o desejo, né, de satisfazer alguma necessidade, né? Então, ela sente que ela precisa satisfazer alguma necessidade ou até mesmo desejo. Olha, isso é o que motiva as pessoas a consumirem. Despertou nela a vontade de satisfazer alguma necessidade ou desejo, tá? E quando surge essa motivação, né, quando ela se depara com algum produto, algum serviço, quando ela tem essa percepção, é, ou ela não precisa nem se deparar, né? Ela se dá conta, olha, eu preciso disso, eu quero isso. Isso costuma deixar a pessoa em um estado de tensão. Então, quando a pessoa se sente motivada a adquirir alguma coisa, é gerada nela uma tensão, né? E essa tensão, essa ansiedade, ela seria satisfeita no momento em que você adquirir o produto ou consumir o serviço, tá? Então, isso gera uma certa tensão na pessoa para estar consumindo o produto ou o serviço. E é importante ressaltar que nas páginas seguintes do livro, na hora que ele destaca essa importância aí do que leva o consumidor a consumir, que o que motiva ele, que é a necessidade de satisfazer um desejo, né, ou uma própria necessidade, ele nos traz a pirâmide de Maslow, tá? Umas páginas aqui para frente. Eu não sei se vocês já estudaram Maslow no curso de vocês, ou se vocês estão estudando, né? Geralmente é uma disciplina que você vê algo sobre ela em teoria geral da administração, ou administração geral, que eu acho que é o nome da disciplina de vocês. E vocês voltam a estudar ela também em gestão de pessoas, gestão de recursos humanos. Eu não sei o nome das disciplinas, né? Acho que é gestão de pessoas. Essa pirâmide de Maslow é um conceito que fala, né, um conceito do que gera motivação nas pessoas, tá? Ela está ligada à abordagem comportamental da administração. Então, você tem ali as necessidades. É claro que é uma teoria muito utilizada, importante, e existem algumas atualizações sobre ela, tá? Mas ela é interessante porque ela traz ali embaixo da pirâmide as necessidades fisiológicas, ou seja, o sono, a fome ali, a sede. Então, são coisas ali que você precisa, elas determinam o seu comportamento, tá? Então, essas são as necessidades mais urgentes que você tem, porque elas estão ligadas à sua sobrevivência como indivíduo, né? Então, são as necessidades fisiológicas, de alimentação e tudo mais, tá? Subindo essas necessidades fisiológicas, quando você satisfaz elas, o próximo aspecto que vai estar te motivando o seu comportamento, são as necessidades de segurança. Aqui está relacionado ao emprego, à moradia e à própria segurança, né? Então, se você se sente seguro, se você tem um local onde você mora, se você tem uma renda, essas necessidades estão temporariamente satisfeitas, tá? Aí vocês vão subindo na pirâmide e o próximo conjunto de necessidades que toma destaque são as necessidades de associação, né? De aceitação, de amizade. Então, essas necessidades de
associação aí e tudo mais, elas estão ligadas ali aos seus relacionamentos, né? Suas amizades, as pessoas aí que procuram os relacionamentos, você às vezes está sozinho, gosta de chamar os amigos para jogar alguma coisa, para sair no final de semana, né? Vai visitar algum amigo, algum parente e tudo mais. As necessidades mais importantes, elas ficam embaixo na pirâmide. À medida que você vai satisfazendo, vai subindo. Então, depois que você consegue satisfazer as suas necessidades de associação, vem as necessidades de status, prestígio, realização, as necessidades ligadas ao ego. E o topo da pirâmide é a autorrealização, né? É interessante conhecer essa pirâmide porque a gente se depara com ela em várias partes durante um curso de administração. Em teoria da administração, né, teoria geral da administração, quando a gente estuda abordagem comportamental, depois a gente se depara na aula de gestão de pessoas, tá? E a gente se depara aqui no caso também, quando a gente vai estudar sobre o comportamento do consumidor, né? E aqui no livro do Solomon, ele traz alguns exemplos de produtos e serviços que estariam ligados à satisfação dessas necessidades. Então, as necessidades fisiológicas, você vai ter ali os alimentos, né? Você vai ter os remédios e tudo mais. As necessidades de segurança, você vai ter ali, por exemplo, um salário, né? A aposentadoria, um sistema de segurança, uma casa própria e tudo mais. Necessidades de associação, você tem ali bebidas, acessórios, vestuários, clubes, o que satisfaz as necessidades do ego? Alguns carros, móveis, cartões de créditos, né? E tudo mais. E por último, você tem hobbies, viagens, autorrealização, lembrando que tudo isso é muito pessoal, tá? Cada pessoa, ela tem suas próprias formas de satisfação. Então, a autorrealização para uma pessoa pode ser uma autorrealização mais ligado à carreira profissional, outras pessoas, a autorrealização pode ser uma coisa mais familiar. Tá? E para finalizar a aula, só retornando aqui num ponto que eu já citei, a questão dos valores, tá? É evidente que os valores, eles fazem parte, eles acabam influenciando o nosso comportamento como consumidor. Então, você tem ali conjunto de sensações que nós sofremos, passando pelo crivo da interpretação, que está relacionada a inúmeras coisas, né? Inclusive aos próprios valores. E o que significa isso? Nós temos algumas concepções de vida que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida, né? Muitas delas a gente acaba herdando, né, da família, dos pais e tudo mais. Lembrando que os pais são as pessoas que mais querem o nosso bem, tá? Então, é importante os valores, geralmente, que os pais transmitem para os filhos são importantes, porque são valores que os pais que já têm uma vivência falam, olha, isso aqui é importante, isso aqui é legal você desenvolver. Então, é importante isso. E alguns valores nós acabamos absorvendo e escolhendo durante a nossa vida, né? Então, a gente vai amadurecendo e aí a gente começa já a, a desenvolver ou a reforçar alguns valores. Esses valores são importantes porque as pessoas elas costumam pautar o seu comportamento de acordo com aquilo que elas acreditam, tá? E essas concepções, elas atingem várias áreas da nossa vida, tá? Então, a nossa vida costuma, né, girar em torno dos valores, das nossas concepções, daquilo que nós acreditamos na vida. As pessoas, elas vão se comportar de acordo com o que elas acreditam. Geralmente é assim que funciona, tá? Você vai encontrar aí, às vezes, algum comportamento que destoa, mas geralmente é assim que funciona. Então, os valores são importantes. Então, nós herdamos muitas vezes valores religiosos, valores morais, né, valores éticos da nossa família, né, dos nossos amigos, dos meios sociais que a gente frequenta. Por isso que é importante, né, e eu encerro
com isso que você tem que selecionar para sua vida boas amizades, né? Mas procure cercar de pessoas que tenham valores que são compatíveis com seus valores. Então, se você admira uma pessoa pela dedicação, é uma ótima companhia para você, porque ela vai te influenciar e te servir de exemplo, ela vai te motivar a ser uma pessoa mais dedicada. Se você admira uma pessoa estudiosa, então é uma pessoa legal para você manter relacionamento, né? Então é importante essas questões, coisas óbvias, mas que precisam ser ditas. Mas eu tive a sorte de ter conhecido boas pessoas na minha vida, bons colegas de escola, né? E eu me relacionei com essas pessoas, criei amizade, frequentava a casa, a gente foi crescendo juntos aí durante muitos anos de vida escolar. E eram pessoas que acabaram influenciando muito positivamente a minha vida, muito positivamente, né? Pessoas hoje de muito sucesso, né? Muito sucesso profissional, são pessoas aí que se destacam profissionalmente, pessoas de boa índole. Então, assim, você acaba absorvendo, você acaba pegando o jeito da pessoa, você começa a entender comportamento, você acaba tendo bastante influência. Isso é importante para nós. Então fica a dica aí para os alunos, por quê? Porque se você andar com tranqueira, você não vai ter coisa boa na sua vida, porque isso vai impactar profissionalmente a sua vida. Se você quer ser um bom profissional, você vai ter que andar com bons profissionais, com pessoas estudiosas, com pessoas dedicadas, entendeu? Fechando todas essas questões que eu destaquei relacionadas a valores, né, as questões culturais, familiares e tudo mais, tudo isso impacta a forma como nós nos comportamos. E o nosso comportamento reflete no consumo. O marketing, sendo um setor que lida com os clientes, ele está sempre atento à forma como as pessoas se comportam. Por isso que é importante para o marketing entender de comportamento do consumidor. Vendas é uma área que está inclusa dentro de marketing. Entender como as coisas influenciam as pessoas, entender como as pessoas se comportam, é importante não só na hora de fazer o atendimento, né, como na hora de você criar um produto ou serviço que satisfaça determinadas pessoas. Por quê? Porque um indiano, um russo, um brasileiro, um argentino e um mexicano são diferentes por questões culturais, nacionais. Depois você agrega a isso as questões pessoais, visões políticas, visões religiosas, experiências de vida, tudo isso é muito importante, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguém tem alguma consideração? Alguém quer perguntar sobre alguma coisa? Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Alguém fazer algum contraponto? Quer colocar alguma informação?